Olá, e vamos para mais uma edição do programa Entrevista com Quem Contrata. E hoje também temos uma convidada muito especial. Nosso programa está muito legal, porque cada semana é um convidado show. E a pessoa que eu trouxe hoje para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e experiência com você que está nos assistindo é a Pamela Gaburro, psicóloga, Senior Partner da consultoria PGR Advisor e também orientadora de projetos sociais. Bem-vinda, Pamela, obrigada por você ter aceito esse convite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estou super feliz de poder estar aqui batendo esse papo com você para falar, né, sobre esse momento, para poder falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo com foco, né, em carreira. E fiquei feliz também com as apresentações, super legal, bacana. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui, Pamela, contribuindo, né, com toda a sua bagagem profissional. E eu quero começar sabendo um pouquinho da sua percepção de psicóloga e também de senior partner da consultoria. O que você tem visto que essa pandemia tem trazido de impactos para as empresas, né? E como isso tem impactado também os profissionais que estão nos assistindo? Tá. Bom, eu acho que existem dois momentos diferentes, né? Se a gente for parar para pensar, já 4, 5 meses a gente, né, nesse movimento, eu vejo duas vertentes. Eu vejo um início de pandemia onde todo mundo entrou num desespero muito grande e as pessoas, né, com uma incessante busca de entender o que estava acontecendo e de precisando fazer o negócio acontecer, né, precisando se readaptar, se organizar, né, aquele desespero muito grande de todo mundo, as empresas, tudo muito novo, deixando todo mundo em casa, né, e como é que a gente dá essa estrutura, e as pessoas que não podem, né, trabalhar de forma remota, como é que fica? Então eu acho que esse foi um começo desesperador, né? A gente vendo pessoas não dando conta ou pessoas dando conta de uma forma muito, muito exacerbada. E aí eu vejo agora um segundo momento onde as pessoas já estão se adaptando a esta nova realidade, a este novo modelo, e quem não está se adaptando está tendo que cada vez mais se reinventar, né, com relação a isso. Vejo as empresas entendendo que algumas realidades, algumas áreas, né, provavelmente não vão voltar mais para aquele contexto que a gente tinha antes. Sim. E vão manter as pessoas em casa, né, ou vão manter as pessoas de alguma forma trabalhando remotamente ou em horários, né, flexíveis, em horários diferentes, porque a gente vê que alguns resultados foram muito positivos, né? E aí as pessoas agora, talvez, mentalmente falando, um pouco mais entendendo e conseguindo lidar um pouco melhor com toda essa angústia que gerou no começo, né? Desse movimento da gente não saber o que é que ia acontecer ou até quando ia acontecer, né? A gente achou que ia passar tudo muito rápido e a gente já está se estendendo aí para um segundo semestre e provavelmente muitas coisas não voltam a funcionar nesse segundo semestre ou continuam funcionando nesse mesmo contexto. Empresas, naturalmente, tiveram que investir em algumas situações de estrutura para continuar buscando resultados, mas também tiveram alguns ganhos, né, financeiros em não ter os seus profissionais ali alocados, com custo em company. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma onda de pessoas que realmente não vão voltar em loco, elas vão continuar trabalhando de forma remota. Sim, nós temos grandes empresas, né? Google, Facebook, por exemplo, foram empresas que definiram que, independente de quando isso acabe, esse Sim. ano já não vai mais precisar, né, estar presente, né, os profissionais poderão trabalhar home office. Quer dizer, muita coisa aconteceu, né? Tudo isso que você falou, Pamela, eu também vivi aqui com os meus clientes. Eu já estava habituada a trabalhar no mundo online, todo o meu atendimento, 100% aí dos meus clientes eram online, mas eu tive que lidar com essa incerteza, insegurança, ansiedade que os meus clientes traziam, né? Que eles estavam ali na linha de frente, uns no mercado, uns buscando voltar para o mercado,
Então foi um momento que, como coach, como psicóloga e como mentora, eu também me coloquei totalmente à disposição deles para cuidar deles, né? Você também teve esse momento aí de ter que estar mais presente para os seus clientes, ter mais demanda, né, devido à questão emocional dos profissionais estarem também abalados? Fala um pouquinho sobre essa visão de psicóloga. Olha, sem dúvida, né? Sem dúvida. Inclusive, logo no começo da pandemia, né? Eu me coloquei na rede social à disposição para ter esse movimento da escuta empática, e eu tive muita demanda com relação a isso. Muita gente realmente não sabendo, né, lidar com esse movimento e aquela angústia e todos aqueles sentimentos à flor da pele pelo desconhecido, né? E aí agora eu já vejo essas mesmas pessoas e outras pessoas conseguindo lidar melhor com isso. Talvez administrando outras questões. Agora eu já quero voltar a circular de novo, agora eu tô com falta de outras coisas, mas não mais com aquele medo, com aquele desespero do desconhecido. Então eu tive muito aumento de demanda nesse sentido, né, como profissional, de pessoas realmente buscando entender o que estava acontecendo, né, e dizendo que estavam com dificuldade de lidar com os relacionamentos dentro de casa, né? Porque aí a gente começa a entender que, na verdade, a gente não é que a gente estava com dificuldade dentro da nossa casa física, a gente estava com dificuldade dentro da nossa casa, que somos nós, né? E coisas que antes, o que acontecia? Não dava tempo da gente olhar para isso, porque você sai trabalhar, você tem sua válvula de escape, você sai, você faz, cada um viaja, cada um faz alguma coisa. E agora a gente não pode fazer nada. E a gente continua tendo que trabalhar. Né? Exato, a gente não tem mais a liberdade de poder buscar a válvula de escape. Daí o que acontece? Aí você tem que continuar em casa, lidando com as coisas da casa, mas é dessa casa interna que provavelmente já podia estar alguma bagunça, alguma coisa que a gente não olhava, né? E aí agora ficou muito mais a flor da pele, né? Então, assim, aumento de demanda muito grande. E aí você fez uma reflexão, um comparativo de algumas empresas que eu acho que faz muito sentido, e eu percebi muita diferença das pessoas que eu já atendia, que já tinham um trabalho remoto, online, elas sentiram, mas de uma forma diferente, né? E aí pessoas que já trabalhavam em empresas com outra, né, com essa realidade já né, desse mundo virtual, desse mundo online, né, desse momento de trabalhar de forma remota. Então, é uma coisa que o brasileiro não estava acostumado, uma parcela muito pequena de empresas, né, uma realidade muito pequena de brasileiros já entendiam o que era esse movimento de trabalhar em casa, né? Então, essas pessoas sentiram de um jeito. E a grande maioria da população, que nós somos uma população muito social, né, uma população muito do circular, a gente não está acostumado com a questão do isolamento. Então, a gente sentiu muito, né? Por quê? Porque vem da nossa cultura. Diferente da cultura, da cultura alemã. As pessoas fizeram muito... por que os alemães conseguiram em 30 dias? Porque os alemães têm uma estrutura social e econômica para o isolamento. O brasileiro não tem. Sim. Então, a gente não sabe o que é isso, né? A gente não entendeu esse movimento. Só que agora está diferente. Como tudo na vida, a gente se adapta. O ser humano se adapta. Então, a gente começou agora a pensar em outras coisas. Mas talvez a questão, né, do isolamento, de não poder fazer algumas coisas, talvez já ficou um pouco mais acomodada dentro da gente, né? Assim, eu acredito nisso, pelo menos. Sim, eu também tive essa percepção. No começo, o pessoal, é muita incerteza, como vai ser, quanto tempo vai durar, e agora, né? Será que eu vou manter meu emprego? Será que eu vou conseguir me recolocar? E aí agora a gente está entendendo que, ok, né? Vamos nos adaptar, vamos conviver com isso, não sabemos até quando isso vai durar, vamos tirar o melhor proveito disso, né? E aí é o que você falou também, esse encontro, essa oportunidade, né, de parar, de desacelerar, de olhar para dentro. Eu acho que isso que está acontecendo, Pamela, não é algo bom, né? Lógico que não, a gente está vivendo uma pandemia, uma questão drástica em relação à saúde, em relação à economia também, mas eu acho que é nosso dever, né? Principalmente sendo psicólogas aí, olhar para um movimento de possibilidade também, né? De oportunidade. Eu acho que quem puder afinar esse olhar, olhando para isso como uma oportunidade,
né? De parar, de olhar para dentro, de entender, poxa, eu estava no lugar que eu gostaria, eu estava dando valor para o que é importante, né? Para minha família, para as pessoas que eu amo. Então eu vejo muito como essa oportunidade, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio ao caos, e assim, isso que você falou me fez pensar em algo que eu percebi. No começo as pessoas estavam num movimento tão incessante de ter que se sentir produtivas, né? Então, assim, todo mundo saiu fazendo 1000 cursos, todo mundo saiu fazendo 1000 coisas, mesmo dentro de casa, porque precisava se sentir produtivo, porque precisava mostrar para a empresa, ou precisava mostrar para a sociedade, para a rede social, né, de que estou fazendo alguma coisa, né? E aí, aqueles que não estavam fazendo alguma coisa começaram a se sentir muito pressionados. Espera um pouquinho, mas aonde eu tenho que ser produtivo? Como? De que forma? 10 cursos online que eu tenho que fazer por dia para dizer que eu estou aproveitando esta pandemia? Tá, isso vai entrar para a história. O que eu vou poder contar da minha história que eu vivi? Né? Então as pessoas começaram a se cobrar muito, e aí elas se cobravam e se sabotavam ao mesmo tempo, né? Então, assim, foi muito difícil administrar isso. Agora a gente já vê, as pessoas já começaram a se acalmar mais com relação a isso, já não se tem mais aquela cobrança, né? Aquela coisa exorbitante de que, você tem que ser produtivo, tem que fazer, porque na verdade não adianta você fazer para mostrar para o outro. A mudança tem que ser de dentro para fora. Então você tem que saber em que momento você tem que entender como é que você vai se reinventar, o que você vai fazer com tudo isso que está acontecendo, né? Mas assim, as pessoas se sentindo muito pressionadas por conta do movimento da mídia, né, que criou o caos, enfim, né? Então assim, foi assim, foi muito difícil, realmente, assim, no começo, né, assim, para se adaptar, e pessoas postando que estavam lendo 10 livros por semana. Poxa, que legal, que bacana. Tem gente que não está lendo nenhum. E quem que tá certo, quem que tá errado? Não tem. Cada um tá reagindo de um jeito, porque é a gente que escolhe, né? Primeiro que a gente tem um livre-arbítrio. Se eu entendo que eu não quero ler nenhum livro durante esse movimento, ou que eu quero ler 100, para um vai servir, para outro não vai servir, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer. E aí esse movimento de voltar a olhar para si, de parar de olhar para a grama do outro e olhar para a gente, né? É a questão do revisitar-se. Diariamente a gente tem que fazer isso. Um dia você vai conseguir fazer alguma coisa, vai ser produtivo, não vai precisar ficar provando nada para ninguém, e no outro dia não, e você não precisa ter essa cobrança de, eu preciso, né? Eu vi muita gente falando, tem que aproveitar para inventar alguma coisa, tá bom, e se eu não quero? E se eu não tenho cabeça para isso? Não tem problema também, tá tudo certo. E se eu preciso cuidar de outra coisa? Primeiro. Tá tudo certo, tá tudo certo também. O que a gente precisa é depois bancar as consequências disso, porque tudo tem uma consequência, a gente tem que bancar, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que bancar as consequências das nossas escolhas, né? É simples assim, é que a gente que complica muito, né? Perfeito, Pamela. Nossa, olha, eu já tô aqui viajando, já, tá vendo? Já tô filosofando, já vou partindo para outro caso. Não tem como falar. Conversa entre duas psicólogas, né? É óbvio que vai dar conteúdo com relação ao autoconhecimento, não tem como, né? Não tem como, mas você sabe que eu tô me surpreendendo, porque com os gestores, né, com a liderança, tá indo para o mesmo caminho. Então eu acho que isso é muito presente, né? Todos os líderes que eu entrevistei até agora trouxeram também essa pauta do autoconhecimento, da inteligência emocional, do encontro com você mesmo. Né? Então, quer dizer, isso está sendo uma geral, independente da área, né? Isso é muito bom. Certeza. Muito bom que as pessoas estão olhando por essa ótica. E você trouxe 2 pontos importantes, Pamela, que eu também observei aqui junto com os meus clientes, nas redes sociais, né? Eu vejo que tem 2 perfis de profissionais que despertaram aí, né? Aquele que tinha essa urgência, né? Esse desespero de preciso produzir, meu Deus do céu, como é que vai ser? E aí também chegou nesse caos emocional, porque a gente não dá conta, né? De produzir o tempo todo. Esgota todas as energias, isso. Esgota, e essa competição, né? Essa competição com outro, apesar de nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E tem aquele profissional que travou, né? Travou, depois eu vejo, depois eu faço, vou descansar, vou tirar férias, esse ano não dá mais nada.
né? Umas coisas assim também. Então, É muito cedo para a gente falar que não dá mais nada. Deixa para falar em dezembro, né? Que o ano não dá mais nada. Agora tem muito tempo ainda, né? Para não dar mais nada. Muita coisa acontecendo. Então, eu vejo esses dois extremos, né? E tudo que é extremo, eu não acho que é saudável. E aí, agora, o pessoal tá... Peraí. Deixa eu olhar para mim. Deixa eu olhar para dentro. Deixa eu ver onde eu estou. Deixa eu ver o que eu quero. Deixa eu ver onde eu quero chegar. E hoje eu percebo que a maioria está meio que buscando esse equilíbrio, né? Não 8, não 80. Peraí, preciso ler 10 livros, mas posso aproveitar o meu tempo? Né? Não preciso não fazer nada. Mas eu posso ser produtivo? Posso fazer alguma coisa? Coisas que talvez eu não fazia por falta de tempo. Né? Logo no início eu fiz uma live falando justamente sobre isso. Vai fazer coisas que você não fazia porque você não tinha tempo. Olha quanto tempo a gente tem agora. Né? E aí, vamos aproveitar esse tempo? Vamos tirar um proveito, né? A melhor coisa, mesmo do caos, mesmo da crise, o que a gente pode tirar de bom? O que nós podemos aprender com isso? Será que tem possibilidade de nós crescermos um pouquinho diante de tudo que está acontecendo? Então é a busca por esse equilíbrio, né, Pamela? Sim, eu acho que a palavra é essa, é a questão do equilíbrio, né? A gente não pode nem no 8, nem no 80, né? A gente, assim, precisa produzir de alguma forma, mas não tem que ser porque a grande massa, a grande mídia está dizendo que é o que tem que fazer. Isso tem que estar dentro de você. Senão, nada que você vá fazer, você vai se sentir produtivo, né? Eu acho que encontrar o equilíbrio no meio de tudo isso é saber como compensar aquilo que você fez a mais ou aquilo que você fez de menos. Você tirar um tempo para você para não fazer nada é fantástico, é necessário. O ócio mental, ele é saudável. Precisa. Porém, a gente precisa disso. Porém, você precisa saber qual é o tempo saudável para você. É um dia, é uma semana, não sei. Independente do tempo que for, você vai ter que tentar compensar de alguma forma depois, trazendo um equilíbrio, né? Seja fazendo alguma coisa produtiva, que você não se cobre depois daquilo. Porque o problema é isso, é que a gente faz coisas, mas a gente se cobra depois. Ai, fiquei uma semana sem produzir. Fiquei uma semana sem... Então, a gente não consegue bancar. A verdade é que a consequência das emoções daquilo que a gente fez. Por quê? Porque a gente provavelmente não fez com uma certeza, com uma tomada de decisão de estou apropriada, que é isso que eu vou fazer, eu vou bancar isso e acabou. Tá? Eu vou te contar um exemplo clássico, tá? Eu, logo lá no começo, todo mundo falando, e eu falei, gente, eu tô sem vontade de fazer nada, não tô me sentindo produtiva, eu tô tendo que fazer as coisas. Resolvi começar a assistir uma série que era famosa, clichê, tinha virado moda. Eu falei, vou pegar pra ver esse negócio aí. Aline, eu zerei a série em 4 dias e não me sinto culpada disso. Eu produzi zero. Foi numa época que foi um período que eu tive de férias, que acho que todo mundo, né, no começo, quem tinha férias, banco de horas tirou e tal. Eu tirei pra isso, eu produzi zero, eu não fiz nada. Eu levantava pra tomar banho, pra comer, voltava pra assistir a série. Eu zerei as 4 temporadas. E assim, depois me senti o máximo, porque primeiro que eu tinha conteúdo pra falar com as pessoas que conversavam sobre a série, né? Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, puxa, foram 4 dias que eu fiz algo por mim que eu nunca tinha feito. Exatamente o que você falou. Eu peguei para fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha conseguido pegar uma série inteira para assistir assim nesse movimento, porque a gente tem 1000 coisas para fazer, né? Então eu falei, vou fazer algo que eu tenho vontade de fazer, que antes eu não tinha tempo, antes eu não tinha condições de fazer, né? Então a gente tem que aproveitar isso, mas bancar essas consequências depois, né? Porque assim, vai voltar de alguma forma pra gente, né? Então a gente precisa sentir isso. Então não pode ser 8, não pode ser 80, tem que tentar manter o equilíbrio. E a gente não tem receita do bolo, né, para equilíbrio, essa é a verdade. Sim. Mas cada um tem um caminho para trilhar e consegue encontrar esse equilíbrio. Para isso a gente precisa se conhecer, né? E aí, assim, eu vi um movimento de pessoas procurando trabalhos como o nosso, não só da consultoria, né, mas trabalho de coaching, trabalho assim, de terapia ou de qualquer outro tipo de orientação, porque falaram assim, estou com tempo para pensar. Estou pensando em mim, estou lidando com coisas que eu não estou sabendo, então agora é hora de eu me cuidar.
né? Então, assim, essa busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento pessoal, ela se faz fundamental, senão a gente realmente não dá conta depois, né? Então, eu vejo isso muito positivo para a nossa área, porque realmente as pessoas vão entender que precisam. Não que precisam da gente, precisam da ajuda de um profissional para conseguir construir os caminhos, para conseguir entender seus conteúdos, para conseguir entender por que às vezes a gente se coloca em algumas situações ou alguma coisa não dá certo, né? E a gente às vezes precisa de ajuda de profissionais como a gente para ajudar essas pessoas a entender esse movimento. Então, para a gente, eu vejo isso de uma forma muito, muito positiva, né? Sim. E que seja uma tendência, né? E que isso continue, porque eu acho que é muito bom você poder cuidar de si e ter a ajuda de alguém, né? Quem não merece ser cuidado, olhar para dentro, é tão bom. E olha, assim, ó, e é uma competência que depois que a gente desenvolve, a gente se adapta em qualquer ambiente corporativo, da natureza que for, do tamanho que for, da pequena, da média ou da grande empresa, não importa. Porque daí a gente começa a parar de culpar o outro, ou as situações, ou achar que o teu chefe é isso, o seu gestor é aquilo, ou que aquele cara não gosta de você. Quando você se conhece, quando você faz qualquer investimento na sua vida, né, para desenvolvimento pessoal, a tua carreira vai deslanchar de alguma forma. Porque aí você sabe quem é você, né? Então, tomara que isso realmente continue, porque eu vejo uma quantidade muito grande de profissionais que vão conseguir se adaptar depois a ambientes de pressão, a mudanças, né? Que é uma coisa que o mercado busca hoje, uma pessoa com flexibilidade, uma pessoa que sabe lidar com inteligência emocional, né? E aí, mas não é do outro, é a nossa primeiro. Se a gente não souber lidar com a nossa, a gente não vai saber lidar com a do outro. Fato. E falando nisso, Pamela, você puxou um gancho aí interessante. Eu quero saber de você, que está presente aí nas empresas, o que as empresas, a partir de agora, vão esperar dos profissionais? Porque o mercado mudou, né? As coisas estão mudando de uma forma muito rápida e as exigências também, né? Eu acredito que aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o próximo nível. O que você vê em relação a isso? Vou pegar o gancho da última resposta. Flexibilidade. As empresas buscam profissionais flexíveis e que entendam os movimentos de mudança que a gente se prepara ou não. Esse movimento que aconteceu agora, ninguém se preparou porque ninguém sabia, né? Mas às vezes a empresa passa por um movimento de transição, de mudança de clima organizacional ou qualquer coisa do gênero, e aí a gente percebe que algumas pessoas são muito rígidas e elas não conseguem ser flexíveis, né? Então eu penso na flexibilidade, gestão do tempo. Agora é o maior movimento para a gente fazer a gestão do tempo, porque quem já estava acostumado a trabalhar em casa tem facilidade. Quem estava dentro da empresa geria o tempo de um jeito. Agora a gente está em casa com todos os conteúdos da casa. Então, assim, profissional que precisar voltar ou precisar fazer qualquer coisa e não souber fazer a gestão do próprio tempo, eu acho que as empresas esperam muito isso, né? E a questão da inteligência emocional, do você saber lidar, saber como reagir num ambiente de pressão ou de conflitos, né? Eu acho que saber gerar os seus conflitos, saber lidar com os seus conflitos vai te ajudar a conseguir lidar com os conflitos daquele ambiente que você está inserido. Eu penso que talvez sejam esses quatro movimentos de competência, habilidades, isso, que as empresas esperam a partir de agora de qualquer profissional, né? Assim, trazendo já o gancho do que a gente já precisava antigamente, né, da questão, né, da liderança, do trabalho em equipe, mas eu vejo esses quatro agora de uma forma muito fundamental. Eu concordo com você. E é o que você falou, né? A crise, ela existe o tempo todo, né? A gente teve, em 2015, o mercado passou por uma das maiores crises, né? O mercado passou aí por uma das maiores recessões. E nas empresas, quem quer existir no mundo corporativo tem que saber fazer gestão de crise, né? Por isso que eu desenvolvi agora a mentoria
a mentoria de empregabilidade, porque eu acredito que só trabalhar para recolocação agora não será mais suficiente, você tem que ser empregável, né? Independente se você está trabalhando ou não, você tem que ser empregável, e ser empregável é justamente ter essa habilidade de se movimentar, estar pronto para o mercado, independente do que aconteça. E a mentoria de empregabilidade carreira é antifrágil. Por quê? Né? O mercado ele vai buscar profissionais que realmente sejam à prova de crise, antifrágeis, que aprendam, passem por dificuldades, por desafios e cresçam por isso, né? Que é a flexibilidade também que você trouxe. Uma coisa mudou muito, né, da época que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, assim, para hoje, né, ou com qualquer movimento que envolva RH ou contratação de pessoas. Antigamente, as pessoas, eu digo antigamente, de repente, uns 15 anos para trás... Não podemos entregar nossa idade, Pamela, calma. Ai, tá bom, não vou entregar. Então, não vou falar, não vou falar tempo. Mas, assim, coisas de alguns anos atrás, as pessoas, elas eram contratadas pelas competências técnicas, né? E aí, você olhava lá um bom currículo, e aí você contratava o cara, né, pelo currículo, pela indicação, porque ele era o melhor, porque ele era o especialista naquilo e tudo mais, né? Então, a competência técnica era o que valia, né? Com a questão do avanço da tecnologia e, de repente, da humanização de processos e da quantidade, talvez, de conflitos e problemas que começaram a existir dentro das empresas, esse processo mudou. O papel aceita tudo, Aline. Então, você pode colocar tudo lá e você pode ser o melhor. Mas se chegar no momento de entrevista e você não souber falar sobre você e você não demonstrar segurança ou demonstrar que você tem todos o que a gente chama de soft skills hoje, né? Se você não souber ser uma pessoa que a empresa entende que não vai ter ali só uma máquina trabalhando e o melhor no que ele faz, mas é um cara que vai saber se relacionar e vai saber transitar, não adianta, você pode ser o melhor, você não vai ser contratado. Então, hoje não adianta você ser o melhor tecnicamente só. Porque melhor tecnicamente, tem outros por aí, a empresa deixa outras pessoas tecnicamente tão bom quanto você, se ela investir. Ou se você, né, investir. Agora, relacionamento interpessoal, flexibilidade, né, entre outras competências super importantes, se você não souber, né, se você não souber gerir isso na sua vida, e se você não conseguir convencer o recrutador, né, ou o gestor naquele momento de te ouvir, de processo seletivo, que você tem todas essas condições, não adianta. Eles podem é o marketing. Eles podem contratar uma pessoa que não seja tão bom quanto você tecnicamente. Isso já aconteceu comigo. E a gente já chegou no momento de decisão, tinha o melhor, mas que não tinha ido bem na entrevista, por N motivos, né? Ou nas entrevistas, no processo. E aquele que não tinha exatamente tecnicamente o que a gente precisava, mas deslanchou de alguma forma. Ele foi escolhido. Né? Então, assim, eu percebo que as pessoas ainda talvez não estejam acreditando muito nisso, né? As pessoas talvez das gerações mais antigas, né? A importância do networking, né? A importância do você saber se comunicar nas mídias e nas redes. As pessoas ainda também acham que isso não é importante, isso é fundamental. Não tem mais. Por que os problemas corporativos de relacionamento às vezes aconteciam muito? Porque aquele bendito clichê, da empresa para dentro você, né? Você é da empresa. Gente, isso não existe. Como é que você separa uma pessoa? Então, eu sou a Pamela, orientadora de projeto social quando eu entro na empresa, mas a Pamela mãe, a Pamela pessoa, a Pamela tudo eu deixo fora. Como que faz isso? É o que eu falo para os meus clientes aqui, quando eles vêm buscando auxílio profissional, eles mudam como pessoa. Os maridos me agradecem, as esposas me agradecem. Gente, é um ser humano. É um ser humano. Claro que assim, a gente, ao longo do nosso dia, a gente exerce muitos papéis sociais, né? Então, claro que a gente tem que saber. Então, enquanto eu estou lá, eu sou uma orientadora, mas assim, não tem como eu deixar as coisas para fora, mas eu vou administrar aquele dia. Eu vou saber, se eu tive algum conflito, alguma questão, eu vou saber que naquela hora, naquele momento, aquilo não é aquela Pamela que aquele lugar precisa, né? Mas não significa que eu vou deixar aquilo para fora. Então, assim,
ficou aquele movimento das pessoas não poderem ser elas dentro da onde elas estavam trabalhando, né? Então, ficava cada vez mais os recursos e os humanos depois. Mas se você não tem um humanos bem, feliz, trabalhando e saudável, ele não vai te gerar resultado. Então, pronto. Então, você vai ter uma pessoa insatisfeita. Exato. Né? Então, assim, não tem como. É a gente entender que nós somos uma pessoa só, que a gente tem que saber que horas que a gente pode utilizar cada papel, mas se a gente não souber administrar e gerar os... Gerir não, né? Gerar, a gente não quer gerar conflito. A gente quer gerir os nossos conflitos? Gerir. Então, gerar, a gente chega de gerar conflitos, né? Não, é gerir conflitos. Pronto, a gente não vai conseguir estar em lugar nenhum. E aí, nunca vai ser o problema a empresa ou as pessoas, vai estar dentro de você. Perfeito. Nossa, você trouxe vários insights aí, Pamela, bastante interessantes em relação a competências, né? Isso também nós temos falado muito aqui no programa, que agora é isso, né? O técnico, a gente treina, né? E se for... A gente corre atrás, né? A gente corre atrás e é muito mais fácil você substituir o técnico, né? Agora, o comportamento hoje é extremamente buscado e valorizado pelas empresas, porque é o comportamento que dá resultado, né? Se for Sem só dúvida. o técnico é muito fácil, né? Ser substituível, né? Máquinas agora estão chegando, a gente fala muito de inteligência artificial também, que vem para agregar valor, mas o comportamental, isso é difícil de achar, com certeza, né? E de ser substituído também. Então, as pessoas têm que ficar presentes para isso. Se você não, por isso que na mentoria eu trabalho muito a questão de você ser o profissional que a empresa busca, porque você pode ter um currículo excelente, você pode até fazer uma entrevista de uma forma excelente, mas e aí, você entra na empresa, como é que você vai se sustentar lá? Né? Tem que ser o profissional que as empresas buscam, comportamentalmente falando, porque é esse profissional que vai dar o resultado. E aí o currículo acaba sendo só mais uma escadinha, né? Mais um degrauzinho. Currículo um degrauzinho, a entrevista um degrauzinho. E quem tiver tudo isso, ó, a possibilidade de construir uma carreira meteórica é muito grande, né? É muito grande, sem dúvida, com certeza. Concordo totalmente. Agora, para a gente poder encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui, ó, trocando ideia, né? Duas psicólogas, né? Vão ficar aqui pro resto da vida. Conteúdo para horas. Conteúdo para horas, exatamente. Mas a gente tem tempo, né? E para a gente poder encerrar, Pamela, eu queria que você trouxesse uma dica, uma estratégia prática para quem está nos assistindo em relação a como quem está nos vendo pode se preparar para esse novo mercado. Tá. Bom, primeiro que eu acho que você tem que definir o seu propósito de vida. Porque se você não tem um propósito de vida, qualquer lugar te serve, né? E eu não acho que o ser humano seja digno de ser colocado em qualquer lugar por qualquer pessoa. Se eu não tenho um propósito de vida, as pessoas vão me colocar em qualquer lugar, né? Então, assim, primeira coisa é definir o meu propósito de vida. Se eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, com o que eu estou trabalhando, eu vou usar esse momento de crise justamente para fazer a mudança necessária para a minha vida. Então, assim, definir quais são os seus valores de vida, quais são os seus valores como pessoa, né? Porque não adianta nada você buscar trabalhar na melhor empresa, pode ser a melhor empresa para uma outra pessoa, mas você, de repente, está lá dentro. Isso acontece muito, né? Empresas famosas, né? E aí você olha um profissional e não está feliz lá porque ele fala, a empresa é excelente, mas não vai de acordo com os meus valores, né? Então, não adianta, você tem que saber quais são os seus valores e quais são os seus propósitos para começar, assim, definir um lugar e um nicho da onde você deseja trabalhar. Não ter medo de mudar, né? As pessoas têm muito medo. Gente, o que é estabilidade? Não existe, né? Estabilidade não existe. E aí esse movimento de pandemia, de vírus, veio para mostrar isso pra gente, que a gente não controla nada. Tudo que estava programado para esse ano foi desprogramado e a gente teve que fazer novas programações. Então, por que a gente tem medo de arrojar e medo de mudar? De repente, a hora é agora. Claro que você não vai sair fazendo loucura, né? Mas, assim, busque profissionais, então, que possam te auxiliar e que possam te ajudar nesse momento e movimento de transição. Então, medo de não mudar. As mudanças são necessárias. Às vezes,
tem um ciclo já batendo lá na tua porta e você está com medo e não encerra o que você está vivendo. O novo ciclo só começa se a gente encerrar o ciclo que a gente está vivendo, né? E buscar viver uma vida que nos dê prazer. Quantas coisas a gente faz ou fazia e que a gente não gostava e fazia porque a gente achava que tinha que fazer, né? Esse movimento de pandemia também veio para mostrar para a gente que, pera um pouquinho, será que eu precisava fazer exatamente aquilo já que eu não gosto? Eu não vou fazer bem feito aquilo que eu não gosto, né? Então, assim, viver uma vida que nos dá prazer, né? Dentro, claro, das condições e limitações hoje, né? Mas não é possível, eu não acredito nessa posição de que, é sair da posição de vítima, né? Tem lugar para todo mundo e tem coisa que a gente possa fazer que vai trazer para a gente uma satisfação pessoal, e aí depois da satisfação pessoal vão vir todas as outras satisfações, né? Então é buscar profissionais, né? É se atualizar de alguma forma, é aproveitar esse movimento, né, das mídias e da internet, de buscar coisas que a gente gosta, assim, para poder fazer, né? Não esquecendo que a gente precisa das pessoas. Então as relações vêm em primeiro lugar, né? Que eu acho que é isso que fica, é isso que é sólido, é isso que é válido. E viver uma vida que nos dê prazer com propósito. Que legal, Pamela. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo trabalhar com felicidade profissional. Eu acho que todo mundo deveria buscar isso, todos nós merecemos ser felizes e não tem nada melhor, né, do que você ser feliz fazendo o que você faz e ainda ter a recompensa financeira por isso. Né? É o melhor dos mundos. Com certeza. Eu acho que assim, a pior coisa que tem é aquele suspiro quando a gente acorda de manhã, né? Já sabe que você vai ter que ir para um lugar fazer uma coisa que você não gosta. Isso daí é hora da vida da gente que não volta mais. Tudo que a gente vive é hora da vida que não volta mais. Quanto tempo mais a gente vai ficar gastando hora da nossa vida que não volta mais, fazendo algo que não é o nosso sonho, que não é o nosso desejo, né? Que não é o nosso propósito. Mas como é que eu vou saber se eu não tenho um propósito de vida? Então desenha. Coloca, aí pegando o gancho do currículo, o papel aceita tudo, coloca tudo no papel. O papel aceita tudo. E aí depois você olha e vê o que dá para fazer agora e o que não dá para fazer, mas coloca no papel. Olha a tua história de fora, né? Olha a tua história de fora. Muito bom. Nossa, quantos insights, quanto conhecimento, quantos ensinamentos para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer muito. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço, que delícia, muito bom, muito obrigada, de coração. Aliás, posso colocar suas redes sociais para que eles possam se conectar com essa super profissional, psicóloga? Com certeza, pode, tô super à disposição, adoro me conectar com pessoas. Pronto, então vou colocar aqui sua rede. Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela troca, né, que você trouxe aqui comigo e para quem está nos assistindo. Gratidão, muito obrigada mesmo. E para você que está nos assistindo, espero que você aproveite essa riqueza de conteúdo que nós preparamos com muito carinho, com muito amor para você. E até o próximo episódio do programa Entrevista com Quem Contrata. Tchau, tchau. Tudo bem, obrigada. Tchau.